Então, assim, o Brasil quer mudar a sua legislação de imigração, o Brasil quer ser mais progressista nisso. O Brasil tem condições de fazer isso, o Brasil tem as condições econômicas para isso, para receber. Tem muita gente que fala, mas os migrantes vão roubar nossos empregos, os migrantes vão inchar o sistema público de saúde, nós já temos os nossos problemas, vão ficar importando problemas de fora e tudo. O que vocês têm a dizer? Como é que vocês rebatem esse tipo de argumentação? Eu estava pensando, puxa, quero ver a resposta de alguém primeiro. Aí eu olho, todo mundo olhando para mim. Olha, do ponto de vista econômico, é uma idiotice sem tamanho, na verdade. Porque, até porque a composição do salário dos trabalhadores, existe uma coisa no capitalismo que é o seguinte, o custo, o salário, para ser baixo, algumas coisas têm que ser baixo também. Custo de vestuário. Custo de alimento. Porque vestuário e alimento faz parte de uma composição do salário dos trabalhadores bem grande. Então, se quem produz vestuário, quem produz alimento ganhar bem, o resto do sistema econômico vai ter que pagar melhor os salários para que as pessoas possam adquirir vestuário e alimento. Caso contrário, vamos passar fome e andar nus. Pode ser interessante e lúdico, mas não funciona durante muito tempo. Então, qualquer sistema econômico precisa estar sempre depreciando. É interessantíssimo como que o salário de vocês, de quase todo mundo aqui, né, vocês devem o fato de poder comprar roupa barata, né, muito aos imigrantes. E a exploração, seja superexploração ou seja exploração legal. Porque estamos falando também de exploração legal, estamos falando daquilo que é aceito, né, discutido via sindicato, mas ainda assim é um valor de exploração. Mas a gente deve a esse sistema, né, o fato de todo mundo aqui poder comprar sua roupa bonitinha no final do mês. E, olha, acredite que eu sei bastante sobre trabalho escravo e confecções, né, que eu acabo acompanhando isso nos últimos 10 anos, né, e eu posso falar que se gritar pega ladrão não sobrar um, meu irmão. Né? Você vai pegar, mas eu compro em tal loja. Olha, acharam em tal momento trabalho escravo lá, você vai encontrar algum probleminha, ou pelo menos uma superexploração. Então, eles estão produzindo, e isso vale também para alimentos. Aí eu posso falar de migrante nacional, que também produz alimento, né, de baixo custo, né, também entra nesse processo. Aquela coisa de que que os imigrantes vão, e acho que os colegas vão poder falar mais sobre isso do que eu, mas que os imigrantes podem inchar o sistema, inchar o sistema de saúde, inchar o sistema educacional, inchar tudo isso, também uma tremenda de uma besteira. Porque eles recolhem impostos. Como assim um imigrante indocumentado recolhe imposto? A gente é tão idiota, né? A gente acha que imposto é aquela coisa que você paga no carnê. E você não sabe que um dos principais impostos sobre todo mundo aqui é imposto no consumo, minha gente. É imposto que você paga ICMS ou ISS em serviço. É imposto. E esse pessoal está consumindo aqui dentro. E está pagando imposto. Ou seja, na verdade, o que acontece hoje é uma situação extremamente indigna. Por quê? Porque eles são obrigados a pagar impostos, são obrigados a carregar o sistema educacional e de saúde que nós vamos usufruir e que eles são negados a usufruir. Eles assistem, eles consomem mídia, eles assistem mídia, mas eles não podem fazer parte da mídia. E aí a Polícia Federal adora, é hobby da Polícia Federal, fazer o quê? Quebrar rádios comunitárias de bolivianos em São Paulo. Na verdade, é hobby da Polícia Federal quebrar rádio comunitária em qualquer lugar, não só de boliviano, da mesma forma como é hobby da Polícia Federal deportar trabalhadores imigrantes que tenham sido vítimas de trabalho análogo de escravo, mesmo que isso seja proibido pelo Protocolo de Palermo. Você não pode fazer isso, mas a Polícia Federal faz mesmo assim. Aí pergunta para o senhor José Eduardo Cardoso se ele não tem controle sobre a polícia dele. Quando eu aprendi essa questão, né, dos tributos, né, e é muito legal que eu
nas aulas que a gente tem, né, para imigrantes de português, a gente acaba tendo várias intervenções a respeito de cidadania e direitos humanos. E é muito bacana quando o pessoal não se sente pertencente, né? É engraçado que eles, né, quando a gente fala assim, por exemplo, vamos falar de acesso à saúde, né? Gente, alguém conhece o posto de saúde? O pessoal, mas a gente pode usar, né? Até o nome do projeto vem disso, assim, Si yo puedo, né? Porque eu percebi muito que o pessoal não se sente pertencente à sociedade, né? Ele sempre vai se sentir um intruso e que ele não tem direito a algumas coisas. Então, quando a gente fala disso, o pessoal fala assim, mas eu posso usar, né, o serviço de saúde? Eu posso entrar numa universidade pública, né? Pessoal, eu sempre falo assim, gente, é o seguinte, se você compra qualquer coisa, né, na rua, e se o cara te falar, olha, não, como você é imigrante, eu vou te dar o desconto aqui, né? Vou te pagar pela metade, aí você realmente não está pagando e você não vai usar. Agora, se ninguém te deu desconto porque você é imigrante, então, meu amigo, você está contribuindo como todo mundo. Então, você tem direito também, né? Então, assim, eu acredito também que o Brasil, né, ele é um pensamento muito pequeno achar que ele não dá conta, né? Acho que ele está perdendo muito em realmente não conseguir promover até a organização, né, do setor, né, de trabalhadores imigrantes, que agora está se configurando, né? Eu sei, não tenho estudo sobre isso, mas assim, eu sei, por exemplo, que tem vários imigrantes na área industrial, né, nas confecções, mas que não deixa de ser indústria, né? Por mais que a Federação de Indústria Brasileira, né, eu nunca tenho ouvido eles assumindo e falando assim, olha, não, vamos defender o nosso setor das confecções porque faz parte da indústria, né? Mas faz parte da indústria. Então, tem a construção civil também, que os africanos, haitianos, né, estão começando a ocupar. Então, eu acho que o Brasil ganharia muito em conseguir transformar esses trabalhos em trabalhos dignos, né? Porque obviamente que as famílias, nunca elas iam, acho que, né, não sei se nunca, mas é muito raro você perceber essas famílias indo realmente para a criminalidade, né? Elas estão numa função, assim, numa gana de viver mesmo, de conseguir, né, dar estudo para os filhos, né? Como dizem os nossos pais, assim, não, eu quero que minha família venha, né, meu filho estude. Então, assim, isso só vem acrescentar e enriquecer a sociedade brasileira, né? Então, é muito pequeno pensar que o Brasil não consegue. A outra pergunta era... Era sobre, né, o que a gente acha. O inchaço, né? Sim, os argumentos. Os argumentos bom, eles vão roubar nossos empregos, eles vão aumentar a criminalidade, vão inchar os serviços públicos que já são, enfim, muito precários, né? Saúde, educação, esse tipo de coisa. E a questão, assim, de que os espaços que a gente ocupa também, enquanto trabalhadores, né? Eu acho que, assim, todos os trabalhos que o imigrante aproveita, né, e consegue ocupar, eles fazem consequência um pouco da formação, do conhecimento que eles têm, mas eles fazem a consequência também, eles são consequência também de um espírito empreendedor que os imigrantes têm, né? Então, assim, eu acho que o comércio ele tem muito a crescer, se conseguir ensinar os imigrantes, né, de como fazer tudo de uma maneira regular, né? Então, se a gente começar a pesar, eu não sei economicamente com quanto que os imigrantes mexem, mas eu acho que se um dia houver um levante, né, eu tenho um colega que me contou uma vez, se houver um levante aqui em São Paulo e a gente pensar um dia sem imigrante, né? Então, assim, vamos cruzar os braços, todos os imigrantes, um dia, vamos ver o que isso vai repercutir, né? E se realmente está tendo inchaço ou não. Deise, por favor. Eu acho que esses argumentos que chegam inclusive, a adquirir a forma como houve durante a grande cobertura midiática da crise do ebola na África Ocidental, numa entrevista coletiva com o ministro da Saúde, com o Kioro, alguns jornalistas perguntaram, não é o momento de fechar as fronteiras, não é? Porque os haitianos estão trazendo ebola, né? Porque o Haiti fica na África, né, gente? É os problemas de geografia, né, da elite brasileira. Jornalista não presta, mas enfim, né, a ideia imediata fecha a fronteira, essa coisa do outro como um inimigo, a gente
pensa que é xenofobia, claro que existe xenofobia, mas pensem o que vai acontecer aqui em São Paulo já com a questão da água, para vocês verem que isso vai muito além da questão de ser estrangeiro ou de não ser estrangeiro. É o outro. A ideia, o medo que existe, generalizado, depois que o Brasil começou a ter ações afirmativas e políticas de inclusão social, né? Nossa, o que é isso? Toda a briga que foi, por exemplo, para as cotas na universidade, ou bônus de acesso à universidade. Então, nossa, esse pessoal agora vai chegar à universidade, o que vai ser de nós, né? As elites não serão mais as mesmas, né? Quer dizer, haverá concorrência, quer dizer, existe um caldo de pensamento autoritário, de apego aos privilégios no nosso país, que tem um dos seus elementos, apenas um deles, são muitos elementos, a questão da nacionalidade. Porque é indecente vincular direitos à nacionalidade. Né? É só no pensamento de segregação, de sinecura, de querer o que não me corresponde, que as elites brasileiras têm, e elites de outros lugares do mundo também, que pode se inscrever a ideia de que eu vou negar um direito a alguém porque ele não tem a mesma nacionalidade do que eu. Né? Então, esse fantasma do outro estrangeiro que vai tirar o que é meu, ele é mais profundo do que a questão da nacionalidade. Mas a grande diferença que existe hoje em matéria de legislação é que eu posso ter preconceitos em relação a religiões, a raças, ao que eu quiser, mas quando eu chego no preconceito em relação ao migrante, a legislação sustenta o meu preconceito. Né? Quer dizer, eu vou atacar a discriminação racial, sexual, etc., com instrumentos que a nossa legislação já tem. E um certo trabalho que organizações como a Conectas fazem de difusão dos direitos humanos. Mas quando eu chego na questão do migrante, eu não tenho esse apoio. A gente precisa construir isso no Brasil. Acho que esse é um momento dos muitos que a gente tem tentado criar de promoção dessa cultura dos direitos dos migrantes também. O direito de migrar é o primo pobre dos direitos humanos. Vocês não vão ver nenhum grande ativista de direitos humanos, com raras e honrosas exceções, enchendo a boca para defender o direito de migrar. Ele vai falar em direitos que são extremamente importantes, direitos individuais e sociais. Mas ele, principalmente se ele for europeu ou norte-americano, ele vai ter dificuldade de defender o direito de migrar. Né? Entre todos esses mitos que são opostos ao estrangeiro, se vocês querem desfazer esses mitos, só se coloquem no lugar do migrante. Se vocês forem para os Estados Unidos, como tantos brasileiros agora, vocês vão lá para roubar, matar, estuprar, vocês vão lá tirar o emprego de alguém, vocês vão lá modificar a cultura norte-americana, até que podia, né? Um pouquinho ajudaria. Né? Mas nada disso... Agora, esse grande mito das hordas de pessoas que estão vindo para o Brasil, essa ideia que eu já ouvi muitas vezes nesses anos todos de debates, se a gente acolher um migrante, se a gente mudar a legislação, vem todo mundo para cá. Isso faz parte de todo um imaginário. Né? Bom, então, pessoal, é o seguinte, nosso país é um país desigual, machista, racista, com uma situação política inaceitável e que a nossa sociedade não consegue tomar em face e corrigir essa indecência que a gente vive diariamente. Vejam quem foi eleito agora presidente do Senado e presidente da Câmara. Nós não conseguimos prover sequer nas regiões mais ricas, por questões eleitorais, entre outras, além de incompetência técnica, nós não conseguimos prover sequer água e energia de uma forma correta. Então, vejam, hordas de pessoas virão para cá, para o Eldorado, emergente. Quer dizer, é isso que leva as pessoas a se... Eu não quero... Eu e ninguém tem a verdade sobre a razão que leva as pessoas a se moverem. São muitas as razões, né? Desculpa, eu tinha que comentar. Por exemplo, eu tenho uma dúvida grande que leva as pessoas a migrarem para Miami, por exemplo. Eu gostaria muito que aproveitasse e explicasse que leva hordas de paulistanos para Miami. Escapa a minha compreensão. Mas tem... existe... A gente nunca vai saber onde acontece esse movimento. Mas eu adorei o que a Verônica disse, os migrantes são empreendedores. E ela tem razão, isso não é idealizar o migrante. Isso é pensar o seguinte, de 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, que o mundo tem hoje, 1 bilhão migra internamente. 1 a cada 7 pessoas migra dentro do seu território. E tem esses cerca de 250 milhões que ousam sair. Quando a gente sai do nosso país, a gente tem a questão da língua.
A gente tem a questão da distância, da restrição migratória. Então, existe um empreendedorismo pela vida. Quem se move busca a felicidade das formas mais diversas. Às vezes, ela pode ser um emprego apenas, ou ela pode ser mais do que isso. Então, esse mover-se é uma coisa, talvez seja algo que singulariza a nossa condição humana ao longo da história de uma forma muito profunda. Então, a gente precisa ver isso positivamente. Esse sujeito que ousou enfrentar outra língua, outro ambiente, muitas vezes em condições adversas, se, por um lado, nós temos enormes qualidades humanas nesse processo, por outro lado, nós temos que ver que a conjuntura política e econômica faz com que milhares de pessoas morram nesse deslocamento. Então, talvez, para finalizar, como responder a essas pessoas que trazem esses mitos, tentando prejudicar, tornar negativa a ideia da migração e transformá-la em ameaça? Pensando que o nosso gesto de ir para outro lugar é um gesto que mostra o que de melhor nós temos na nossa condição humana, e que enriquece, assim como enriqueceu o Brasil, não só economicamente, nos enriquece culturalmente, mas também pensar nas pessoas que estão morrendo todos os dias nos naufrágios no mar Mediterrâneo. As pessoas não param de se mover diante das políticas restritivas. Qual é o país maior emissor de imigrantes hoje no mundo? O México. E qual é o destino prioritário? Os Estados Unidos. Entre um e outro existe um muro. Quer dizer, existem mais de 50 muros hoje. Grande parte desses muros construídos no mundo se deve à necessidade de barrar a passagem de pessoas. Então, essa chave, eu acho que é uma chave muito importante para a gente enfrentar esses argumentos, Cazé. Quer dizer, primeiro, política restritiva, tratar mal as pessoas que chegam, elas continuam vindo. Só que elas vêm em péssimas condições, em condições que reduzem a sua capacidade de nos enriquecer. Não estou falando do sistema econômico, de nos enriquecer culturalmente. E que comprometem, hipotecam a nossa possibilidade de ir também. Por aí, eu acho que a gente pode responder a esses argumentos. Nós estamos falando de um problema... Nós estamos falando de um problema isolado aqui do Brasil, ou existe um modelo a ser seguido que já no mundo, de uma forma em geral, de um país que tem uma política com relação aos migrantes bem progressista? Eu acho que a Argentina hoje é uma referência em matéria de legislação migratória, que procurou resolver isso, facilitar a regularização migratória, incluir, mas tem problemas de implementação. A Argentina, o CELS, que é uma organização muito importante na Argentina e que atua no Brasil e nos ajudou, assim como a Conectas, na elaboração desse anteprojeto, tem nos alertado muito para isso, nos alertou desde o início, cuidado com o momento da implementação. Mas a Argentina é uma referência, até já digo isso provocando essa rivalidadezinha, A Argentina é uma referência em matéria de legislação de migrações e aí nós temos um problema grave, ideológico, eu diria. Quer dizer, quando a gente olha para o mundo desenvolvido, o que a gente vê é péssimo. No que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos é uma política migratória restritiva. Então, se a gente continuar com essa mania de achar que a solução dos nossos problemas se encontra no que faz a Europa e os Estados Unidos, a gente nunca vai sair dessa enrascada. Existiria um limite para essa população, para a proporção de pessoas que nasceram no país, com pessoas que vêm de fora, uma proporção ideal? Você chegou a comentar que nos Estados Unidos a população de imigrantes chega a ser 10%. Aqui no Brasil não chega nem a... Se tu pegares os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, 70% da população é estrangeira. Se tu olhares a Espanha, 14%, Canadá, 20%, e assim vai. Quer dizer, aí existe também esse outro raciocínio que a gente encontra muito no meio das empresas, que é, enquanto a gente precisar deles, a gente traz. Quando a gente não precisar mais, eles vão embora. Então, a precariedade tem a ver com isso também. Quer dizer, se eu não dou o documento, eu não dou o direito a ficar, também, na hora que eu quiser me livrar dele, eu me livro facilmente. É difícil, e eu acho que nem cabe estabelecer esses percentuais. Não acho que haveria um ideal. Talvez fosse interessante pensar de forma diferente.
Que percentual dos brasileiros hoje, dos que são considerados brasileiros porque aqui nasceram ou porque adquiriram a nacionalidade, é descendente de alguém que veio de outro país, né? Isso é mais interessante e acho que nos mostraria que não existe esse número ideal. Ao contrário, existe essa coisa extraordinária do Brasil de ter a sua demografia vinculada a tantas nacionalidades e que é uma marca positiva que parece que a gente prefere negar, né? Principalmente quando se trata de imigrantes negros. Andrés, você gostaria de fazer uma parte? Sim, eu queria acrescentar o seguinte: eu acho que esses argumentos que colocam muitas pessoas, e não apenas aqui no Brasil, mas em geral, no mundo, nascem na verdade, da ignorância. Nascem da ignorância que não leva em conta que a grande maioria dos países que têm se desenvolvido e que têm sido bem-sucedidos e têm se desenvolvido graças à migração. Essa é uma coisa básica. Todo mundo sabe, o crescimento dos Estados Unidos, a grande expansão dos Estados Unidos foi basicamente pelas grandes migrações que aconteceram ao longo do século XIX. Claramente, isso tem sido o caso também dos principais países desenvolvidos lá na Europa. Claramente, tem sido o caso da Austrália, tem sido o caso de Canadá. Então, falar que todos aqueles argumentos que têm sido colocados aqui como argumentos contra os fluxos migratórios mostram uma ignorância muito grande. Mas eu acho que, mais que falar contra os argumentos, que eu acho que são fracos demais, a verdade é que apenas a gente deveria colocar fatos históricos de cada país, mostrando claramente como tem sido o processo de desenvolvimento de cada país, e aí claramente fica totalmente refutado essas ideias. Mas mais que falar disso, eu acho que a gente deveria mais bem pelo contrário, falar o positivo que tem sido para os países o tema dos fluxos migratórios em todos os campos. No campo cultural, por exemplo, o Brasil, eu sou estrangeiro, claramente, sou mexicano. Para mim, uma das grandes riquezas que tem o Brasil tem sido o fato de ter sido um país construído pelas migrações. Então, para mim, é ridículo criticar as migrações sem levar em conta que uma das coisas mais importantes deste país, historicamente falando, tem sido as migrações. São Paulo era uma aldeia pequenina, a meados do século XIX. Foi até o último quarto do século XIX que esta cidade começou a se construir como uma grande megalópolis muito importante. Por causa de quê? Do trabalho dos brasileiros que estavam aqui? Não. Por causa dos migrantes. Dessa grande riqueza dos migrantes que construíram este país. Então, é ridículo demais para mim escutar que tem brasileiros que estão em contra dos migrantes porque vão acabar com o país, sendo que tem sido os migrantes neste país que têm construído este país e que se tem tido coisas bem-sucedidas neste país, tem sido por causa dos migrantes. Então é ridículo, totalmente ridículo. A cultura que vem de fora neste país tem sido fundamental, tem dado uma grande riqueza, de grande proporcionalidade. Estas chegadas de migrantes e de refugiados enriquecem, é um encontro de culturas, de uma grande dimensionalidade que tem que ser bem-vinda e tem que ser agradecida. Eu acho que tem sido uma das coisas mais importantes deste país. Bom, a gente está quase chegando no momento de receber as perguntas de vocês. Eu já tenho uma pergunta aqui já. Por favor, continuem enviando suas perguntas pelo Twitter ou Facebook com a hashtag EuMigrante. E antes da gente abrir para as perguntas do público, só cumprindo aqui o nosso roteiro, a Verônica falou: poxa, não sei por que me escolheram para participar aqui. Acho que todo mundo já entendeu por que a gente escolheu ela. É muito claro, você tem um trabalho muito bacana de empoderamento, né, das pessoas. Você passou por uma situação muito difícil de adaptação, conseguiu achar o seu caminho, né, e está ajudando, está funcionando como um farol, ajudando as pessoas que de outra forma acabam ficando muito vulneráveis e muito à margem, né, de todo o processo, de toda essa rede de proteção legal, e que muitas vezes acaba levando elas a um trabalho chamado de escravo, né? Eu gostaria de que o Sakamoto nos falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalho escravo, né? De como ele se manifesta, como ele é definido, né, no Brasil e no mundo, e como ele se manifesta aqui com os migrantes no Brasil.